Boa tarde, meu amigo e minha amiga, irmãos queridos, em especial, um abraço apertado, um abraço virtual apertado, e todos aqueles que são membros da Quarta Igreja Presbiteriana de Jequitibá, ou são pessoas amigas nossas que têm se envolvido nesse ministério. Hoje é quarta-feira, é dia de estudo bíblico, e eu gostaria de deixar aí uma palavra com você de edificação, também que possa produzir conhecimento, possa conduzir prática na sua vida, descanso para a sua alma, e também, em nome de Jesus, que tudo isso sirva para a glória de Deus, ok? Nós, desde o início do ano, nós estamos estudando as bênçãos que apontam para Jesus, os elementos que apontam para Jesus, esses elementos que estão no Antigo Testamento. Então, aqui presencialmente, toda quarta-feira, nós divulgamos essa palavra, nós abrimos a Bíblia, nós conseguimos perceber os pontos de contato, e isso tem sido muito bom para a Quarta Igreja. Nós continuamos nessa pegada, continuamos nesse desejo de aprender a respeito de Jesus no Antigo Testamento, aquilo que aponta para o ministério do Messias que já veio. Louvado seja Deus, morreu na cruz e tem poder para salvar todo aquele que crê. Meu amado, é importante que você reserve um ambiente tranquilo, que você sente aí na mesa, ao redor da mesa, com o seu celular, com o tablet, com o computador, e coloque sua atenção na palavra de Deus. Convido você a pegar a sua Bíblia, a pegar uma caneta, um material de anotação, para anotação, e fazer desse momento, de fato, um momento que possa nortear, possa te ensinar, possa edificar você, ok? Aproveite esse instante, aproveite esse momento, eu tenho certeza que isso vai ser bênção na sua vida. E antes da mensagem, nós vamos aí adorar o Senhor com um louvor abençoado com os nossos irmãos Lineker, Valéria, Valdilene, Amanda e Dulcinese. Deus abençoe a todos nós. Te espero depois da canção, tá bom? Dá pausa aí, chama todo mundo para sermos edificados pela palavra de Deus.
Que louvor lindo, bênção de Deus. Que Deus abençoe aí os irmãos que participaram, nos conduzindo a adorar a Deus, que Jesus possa sustentá-los de uma forma especial, ok? Bênção, bênção demais. Queridos, hoje eu queria falar sobre a presença de Cristo junto ao seu povo. A presença de Cristo junto ao seu povo. E juntando, a Bíblia diz que quando Deus libertou o povo dele do Egito, Deus conduziu esse povo no deserto. E no deserto, lendo o Pentateuco, lendo ali principalmente Êxodo, Números, Levíticos, Deuteronômio, nós podemos perceber muitos elementos que estavam dentro da história daquele povo que vivenciou aquele momento. Lembre-se, eles estavam passando pelo deserto e durante essa caminhada no deserto, nós podemos ver na narrativa alguns elementos na vida daquele povo acontecendo diariamente que nos fazem hoje lembrar de Jesus Cristo. Aqueles elementos do passado já apontavam para o ministério de Jesus que aconteceu depois de muito tempo daquele evento. Deus, de alguma forma, já estava ensinando, Deus já estava trabalhando, Deus já estava edificando o povo, apontando para o que seria o ministério de Jesus lá na frente. Então, quando nós lemos o Pentateuco, quando nós lemos o Antigo Testamento todo em especial, e agora o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, nós temos que perceber que Deus está colocando alguns elementos, e esses elementos vão apontar para aquilo que Ele vai fazer lá na frente, ok? Observe que é como se no Antigo Testamento eu tivesse a receita, e no Novo Testamento eu tenho um bolo pronto. No Antigo Testamento eu tenho a sombra, no Novo Testamento eu tenho a realidade. E a realidade do Antigo Testamento é o Senhor Jesus Cristo. Antes eu podia ver um reflexo, uma sombra, uma aparição. E agora eu posso ver a realidade de Deus, que é Jesus Cristo. Talvez está um pouquinho tumultuado na sua mente, mas durante o estudo você vai entender bem o que nós queremos dizer. O que eu quero fazer? Nós temos alguns elementos na passagem do povo pelo deserto, nós temos alguns elementos, e eu quero trazer esses elementos para você agora, para a sua edificação, e você vai perceber que esses elementos têm uma ligação com o ministério de Jesus. Então, os elementos que estavam ali no povo de Deus, no Antigo Testamento, na travessia do deserto, eles eram elementos importantes, especiais, porque eles apontavam para Jesus. Assim como o sacrifício do Antigo Testamento apontava para o sacrifício de Jesus na cruz, nós podemos perceber que elementos da vida cotidiana do povo de Deus no Antigo Testamento também apontavam para o Senhor Jesus Cristo. E aí eu quero usar 4 elementos, ok? Quero falar sobre o tabernáculo, quero falar sobre as águas que supriram a necessidade do povo, que acabaram com a sede do povo, o maná que caiu do céu, e também quero falar da figura de Moisés. Nós sabemos que existem muitos outros elementos no Pentateuco, mas eu gostaria de firmar nesses 4 elementos. E o primeiro elemento é o tabernáculo. O que é o tabernáculo? O tabernáculo era uma tenda que Deus ordenou a construção, era uma tenda móvel, ela poderia ser levada de acordo com a peregrinação do povo no deserto. E essa tenda servia era uma representação da presença de Deus no meio do seu povo. A Bíblia diz
que Deus deu as orientações exatas como deveria ser construído aquele tabernáculo, aquela tenda. E Deus inclusive ordenou os utensílios da tenda, como eles deveriam funcionar, quais deveriam ser os utensílios. Tudo relacionado ao tabernáculo no Antigo Testamento, que depois veio ser ao templo no Antigo Testamento, tudo aponta para uma realidade especial. Deus quer estar no meio do seu povo. Deus, ele é acessível. Deus, ele é generoso. Ele se coloca no meio das pessoas que ele ama, do povo que ele ama. Olhe, por favor, lá em Êxodo, capítulo 25, versículos 8 e 9, sobre quando Deus ordena a construção do tabernáculo. Ele vai dizer assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então observe que o santuário, o tabernáculo, no futuro, o templo, era uma representação de que Deus estava morando com o seu povo. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então, olha que bênção, irmãos. Todo momento que aquelas pessoas olhavam para o tabernáculo, elas lembravam: Deus está no meio de nós, Deus está conosco. Assim era no Antigo Testamento. E no Novo Testamento? No Novo Testamento nós aprendemos que Cristo é o tabernáculo de Deus. Observe uma coisa: a Bíblia diz que Jesus abriu mão de toda a sua glória para encarnar em figura humana. Ele se fez carne. João vai dizer que Jesus habitou, tabernaculou conosco. Observe que Jesus é o ponto de contato com a humanidade. Jesus, ele veio ser a conexão de Deus para com o ser humano. Tanto que ele veio em figura humana, ele veio na terra, ele andou conosco, ele sofreu o nosso sofrimento, ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus morreu na cruz. Observe, irmãos, que quando nós olhamos para Jesus, nós podemos perceber o amor de Deus por nós, o Deus que vem ao nosso encontro, um Deus que conecta conosco, um Deus que nos ama e se inclina à nossa necessidade. Isso é maravilhoso demais. Mas Jesus, ele não é apenas o tabernáculo. Jesus, ele é como a figura do sacerdote. No tabernáculo havia um pavilhão interno, e também no templo, mas havia um pavilhão interno que só o sumo sacerdote podia entrar para fazer ali oração pelo povo. A Bíblia diz que Jesus é aquele que entra no Santo dos Santos, ele entra nesse lugar para interceder por nós, mas a Bíblia diz ainda que ele entra como a intercessão dele é permanente. A Bíblia diz que o véu do santuário do Antigo Testamento se rasgou, nos dando a oportunidade agora de nos achegarmos no Santo dos Santos, de nos achegarmos à presença de Deus. Então, Jesus, além de ser o tabernáculo, ele é aquele que nos possibilita ter acesso irrestrito a Deus. Aquilo que no Antigo Testamento era apenas permitido à figura do sacerdote, Jesus, o sumo sacerdote, nos fez sacerdotes para adentrarmos na presença de Deus. Que coisa maravilhosa! Em Apocalipse capítulo 21, versículo 3, o texto ainda diz assim: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, ele habitará com eles,
eles serão povos de Deus. Observe a expressão: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Aqui Deus está apontando para o céu, onde estaremos para sempre com Ele, mas Ele também aponta para Jesus, aquele que nos dá a oportunidade de vivermos com Deus eternamente. Então, por favor, quando você lê no Antigo Testamento, tantos elementos sobre o tabernáculo, e algumas pessoas acham assim, tão cansativo, pense que aquilo que está registrado ali é uma bênção, que vale a pena prestar muita atenção, porque ele aponta para o ministério de Jesus, e o que o ministério de Jesus fez, nos deu acesso a Deus, trouxe Deus a nós, Deus se fez figura humana. Que bênção, irmãos. Cristo entrou no Santo dos Santos por nós, Hebreus 9, versículo 11 e 12. Nós poderemos habitar para sempre com Deus, Apocalipse 21, 3. A Bíblia diz que Jesus tabernaculou conosco. Que bênção. Mas no livro, na caminhada do povo no deserto, nós também temos outros elementos além do tabernáculo. Nós temos as águas. Lembra lá em Números 20, versículo 11, a Bíblia diz que Deus mandou Moisés falar com a rocha e ali sairia água. A gente conhece o texto, sabe que Moisés, ao invés de falar, ele resolveu bater na rocha. Isso deu um problema, não era para fazer isso, mas de toda forma a Bíblia diz que através daquela rocha Deus saciou a sede do povo. Deus trouxe água àquelas pessoas. Queridos, nós não estamos falando aqui de água para 10 pessoas, 20 pessoas. Nós estamos falando de água para milhares e milhares de pessoas. E através daquela pedra, no Antigo Testamento, Deus providenciou água para as pessoas. Isso está lá em Números 20, versículo 11. Você pode conferir lá esse texto da palavra de Deus. Que bênção, maravilhoso. Agora diz o texto que se no Antigo Testamento havia uma pedra que supria a sede física do povo de Deus, nós crentes também temos uma pedra, e essa pedra supre a nossa necessidade espiritual, e muito mais. O texto vai dizer que aquela pedra no Antigo Testamento era Cristo alimentando e cuidando do seu povo, e no Novo Testamento Cristo é a água da vida, aquele que experimentar Cristo jamais terá sede espiritual. Onde que está escrito, pastor? Está escrito na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Dá uma olhadinha lá, por favor. Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Vou dar um tempinho aí para você achar, ok? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Diz assim o texto, ele está falando do povo de Israel, do povo que estava andando no Egito, e ele vai dizer o seguinte: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra, leu? E a pedra era Cristo, e a pedra era Cristo. Irmãos, que bênção! Jesus Cristo é aquele que vem saciar a nossa sede. O ser humano tem um buraco no coração. O ser humano tem um buraco na sua alma e ele só pode ser preenchido por Jesus. Certa vez Jesus estava conversando com uma mulher no poço de Samaria e ela falou que já tinha tido 5 maridos, ainda estava vivendo um que não era marido dela, e Jesus usou a água para ensinar ela que o verdadeiro sentido da vida não é na religião vã, o verdadeiro sentido da vida não é nos relacionamentos, o verdadeiro sentido na vida é no nosso relacionamento com Deus. E Jesus disse o seguinte para ela: eu sou a água da vida. Se você beber dessa água, você jamais terá sede. Jesus supre a nossa necessidade espiritual. Jesus é o único que pode transformar a sua vida. Jesus é o único que pode te dar paz. Jesus é o único que pode te dar o céu.
Assim como aquelas pessoas do Antigo Testamento precisavam da água constantemente para suprir a necessidade delas, nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de um relacionamento íntimo com Jesus, porque só Jesus pode aplacar a nossa sede. Só Jesus pode dar sentido à nossa vida. Só Jesus pode nos permitir ser totalmente cheios de Deus na nossa existência. Se existe a pedra que fornecia água no Antigo Testamento, e essa pedra era Cristo, essa pedra seguia o povo. Hoje Jesus te chama a ter um compromisso verdadeiro com Ele. Pois é, você mesmo que eu estou falando. Você pode ter um compromisso com Jesus, entregar o seu coração a Jesus, porque só Ele pode te dar paz. Só em Jesus nós encontramos o sentido da nossa vida. Vamos continuar? Existe um outro elemento no Antigo Testamento também que aponta para Jesus. Na travessia que eles fizeram do deserto, e esse elemento é o maná. Eu quero maná. O maná era um, se fosse hoje, seria talvez um pão de mel, algo que supria a fome e algo que trazia bastante caloria, algo assim, um pão que Deus fazia chover todo dia no arraial para que o povo pudesse se alimentar e pudesse continuar a caminhada. O próprio 1 Coríntios 10, se você está com a Bíblia aberta ainda, vai dizer aí: todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam de uma só fonte. E você já sabe que o maná do Antigo Testamento é o Senhor Jesus no Novo Testamento. Nós vamos chegar lá. Mas primeiro olhe lá em Êxodo 16, versículo 4, e perceba Deus fazendo a promessa do maná para o seu povo. Deus dizendo que ia enviar um pão especial para que eles pudessem pegar exatamente aquilo que eles iam usar durante o dia, e diariamente Deus ia renovar aquele alimento. Deus iria enviar o alimento todos os dias para que eles pudessem se saciar, que eles pudessem estar satisfeitos, que eles pudessem estar alimentados. Nós sabemos que Jesus multiplicou o pão e os peixes. Mas às vezes nós nos atemos ao milagre, não nos atentamos à lição. Abra sua Bíblia, por favor, em João 6 e perceba que Jesus, quando multiplicou o pão, ele estava querendo mostrar algo da natureza dele. Observe o ponto. Deus deu o pão, o maná para o seu povo no Antigo Testamento. E agora no Novo Testamento nós temos a pessoa de Jesus que multiplica o pão para suprir o seu povo. E aí quando ele multiplica o pão para suprir o seu povo, em João ele nos dá uma lição sobre isso, ele nos deixa um recado. João 6, 31 a 35. E o texto diz assim: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Olha o que Jesus diz: eu sou o pão da vida. Observe que no Antigo Testamento nós temos o maná que alimenta o povo. E aí quando você lê essa história, você precisa fazer uma conexão na sua cabeça. Hoje eu tenho mais do que pão no meu armário. Eu tenho Jesus que alimenta todas as necessidades da minha alma, do Senhor Jesus que cuida de mim em todos os momentos, em todas as circunstâncias. O Senhor Jesus está sempre comigo, Ele nunca me abandona, Ele nunca me deixa, Ele sempre me sustenta. Irmãos, que bênção! Jesus, Ele não falou que tem o pão, Ele falou que Ele é o pão. Inclusive,
quando ele instituiu a ceia, ele pegou o pão e disse: isto é meu corpo. É por isso que nós cremos na presença espiritual de Cristo na ceia, que é um privilégio maravilhoso da igreja, que é quando ela participa espiritualmente da graça, da majestade, da bondosa mão de Jesus. É um meio de graça fabuloso, especial, tremendo, é uma experiência espetacular. Mas a cada dia você pode lembrar que Jesus Cristo é o pão. Jesus Cristo supre as suas necessidades. E Ele não supre apenas uma necessidade, Ele supre todas as necessidades. Se você colocar o seu coração nas mãos de Jesus, você será saciado em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Certa vez o diabo foi tentar Jesus, falou: você não quer um pãozinho não? Já pensou? O pão que o diabo amassou? Jesus falou: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus tem algo muito além para a nossa vida, muito maior do que o pão diário. Ele é o pão, Ele é o alimento, Ele é a nossa vida. Bom, para terminar e fechar, eu quero falar o quarto elemento. Eu já falei do tabernáculo, das águas, do maná, e agora eu quero falar do Moisés. E o Moisés é uma figura muito importante do Antigo Testamento. Deus o usou de uma forma muito especial. Moisés, ele prefigura Cristo naquilo que ele faz. Moisés, ele foi profeta porque ele falava da parte de Deus, ele foi sacerdote porque ele falava do povo para Deus, ele intercedia pelo povo a Deus, e ele foi um líder, ele foi rei. E só Jesus Cristo é profeta, sacerdote e rei. Ele aponta para Jesus. Mas tem um elemento muito importante na vida de Moisés, que é o fato dele ser profeta. Em Deuteronômio, capítulo 18, no versículo 15, ele fez uma promessa. E a promessa dele é a seguinte: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, e os teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Quando Pedro pregou o sermão do capítulo 3 de Atos, ele entendeu, ele falou: opa, Jesus é o profeta prometido pelo profeta Moisés. E quando o autor de Hebreus escreveu a sua carta, ele escreveu algo fabuloso para a nossa edificação. Ele vai dizer assim, capítulo 1, versículo 1: havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras pelos pais e pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Pegou? Jesus, ele é a palavra encarnada, a palavra final, a palavra decisiva de Deus para a nossa vida. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, que ele é vida, mas a Bíblia diz que Jesus é a verdade. Ele é a verdade. É em Jesus que nós precisamos colocar a nossa atenção. No batismo dele, Deus chegou e disse: esse é o Filho em quem eu tenho prazer, a ele ouvi. Você precisa ouvir Jesus. Jesus é aquele que revela ao Pai. Jesus é aquele que nos dá intimidade com Deus. Para conhecermos a Deus, nós precisamos conhecer a Jesus. Para irmos a Deus, nós precisamos ir a Jesus. A Bíblia chega a dizer que se você crê em Deus, você também vai crer em Jesus, porque Ele é a manifestação, Ele é a palavra, Ele é a essência de Deus na nossa vida. Meu amado irmão, as coisas que foram escritas para a nossa edificação, para abençoar a nossa vida. Talvez você, quando lê Êxodo, o livro de Números, Deuteronômio, você fala assim: mas isso não tem nada a ver comigo. Tem sim, tem tudo a ver com você.
Porque se Jesus é o tabernáculo e Ele é o tabernáculo, isso quer dizer que Deus não fechou a porta do céu, mas Ele continua tendo comunhão conosco. Isso quer dizer que Jesus continua suprindo nossas necessidades, sendo Ele a água da vida, sendo Ele maná que desce do céu e aplaca a nossa fome, a água que aplaca a nossa sede. Jesus, que é o profeta, que tem a palavra de Deus para a nossa vida, que traz a vontade de Deus. Quantas pessoas chegam diante de mim e dizem: pastor, eu queria saber a vontade de Deus. Ok, Deus quer te dar a vontade dele e Ele faz isso através de Jesus. Quero dizer para você que Deus tem um tabernáculo, uma tenda, um paraíso, um lugar, um céu, para todo aquele que se entregar a Jesus, para todo aquele que fizer um compromisso com Jesus. Eu quero dizer para você que em Deus nós temos paz. E Deus nós temos alegria, e Deus nós temos prazer. Que Deus possa abençoar a sua vida. E que eu falei que o meu propósito era chegar no final do estudo e você dizer assim: glória a Deus, glória a Deus. Deus é maravilhoso, eu posso ter contato com Ele, eu sou cuidado por Ele, eu sou admoestado e ensinado por Ele. Glória a Deus, glória. Porque Ele é maravilhoso, Ele cuida de mim, Ele é meu amparo. Deus possa abençoar sua vida, querido. Deus possa te sustentar, Deus possa te guardar, e que você sinta a presença de Deus no seu coração todos os dias, porque Deus te ama e quer o seu bem. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Abençoe teus filhos, Deus, que eles possam ser sustentados, guardados e protegidos pelo Senhor em todo instante. Em nome de Jesus, ó Deus, conduza o nosso coração ao Senhor mesmo. E uma vez que tenhamos entregue o nosso coração ao Senhor, ó Deus, que possamos ter no Senhor a nossa única esperança, a nossa paz. Obrigado porque o Senhor é aquele que supre as nossas necessidades, é aquele que vem ao nosso encontro, é aquele que nos ensina o caminho que nós devemos andar. Muito obrigado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amanhã tem uma live no Instagram e no Facebook. É uma live que nós vamos falar sobre assuntos da adolescência, sobre relacionamento. Se você quiser participar, 19h30, na minha página no Facebook, Reverendo Flávio Gomes da Silva Júnior, e no Instagram, rev.Flávio Gomes, ok? E você é convidado a participar também conosco na sexta-feira de uma live de oração, ok? Onde nós estaremos conversando com Deus, aprendendo a palavra, bênção de Deus para a nossa vida. Diariamente, o canal da Quarta Igreja tem um vídeo especial do YouTube para a sua edificação, para abençoar o seu coração. Que Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Um grande abraço.